E vamos agora falar sobre o futebol feminino na matéria da semana. A locução é de Heitor Faceni. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Está acontecendo no Canadá a 7ª edição da Copa do Mundo de Futebol praticado por mulheres. A primeira edição aconteceu em 1991, na China, e tem os Estados Unidos e a Alemanha como maiores vencedores, ambos com 2 troféus cada. O Brasil tem na bagagem como melhores campanhas o 3º lugar em 2003 e o vice em 2007. Nesse mesmo ano, a jogadora Marta saiu com a bola de ouro e a chuteira de ouro, sendo a melhor jogadora do torneio. Marta, que é considerada a melhor jogadora da história da modalidade, estando entre as 3 melhores jogadoras em atividade 11 vezes consecutivas, de 2004 a 2014, e sendo a melhor 5 vezes seguidas, de 2006 a 2010. Para se ter uma noção do tamanho desse feito, nenhum jogador masculino conseguiu uma marca tão expressiva. Na edição desse ano no Canadá, o Brasil teve um desempenho de 100% de aproveitamento na primeira fase, num grupo com Coreia do Sul, Costa Rica e Espanha. Também teve a melhor campanha até o momento do torneio. Amanhã a equipe enfrenta a Austrália pelas oitavas de final. Mas mesmo com todo esse sucesso, a modalidade não tem a visibilidade necessária nos meios de comunicação da mídia esportiva. Uma notinha aqui, outra acolá é soltada. Enquanto isso, um amistoso do Brasil com Honduras, que não tinha valor nenhum, recebe muito mais atenção. Entrevistamos a apresentadora do programa Dibradoras, Juliana Vergueiro, para fazer a reportagem. Ela fala sobre os problemas de conseguir vender uma pauta sobre o futebol feminino nas redações de mídia esportiva. Primeiro que a gente tem muito homem ainda dentro das editorias, né, de jornalismo, e querendo ou não, os homens ainda não são o público principal do futebol feminino. Eles não acompanham, não têm essa tradição e aí acabam não tendo identificação para querer falar do assunto. Então, todo mundo que eu conheço que trabalha com futebol feminino fala que é um parto conseguir vender pauta desse assunto dentro das grandes editorias aí de jornalismo no Brasil. E obviamente que tem a questão do machismo, né? As pessoas têm um preconceito aí de achar que futebol feminino não é tão interessante, não é tão legal, e ficam mais preocupados em achar um culpado para isso do que em efetivamente tentar fazer a modalidade ganhar espaço ou tentar assistir e ver se realmente é tão desinteressante assim. Há um despreparo geral e uma falta de vontade de informar. Segundo Júlia Vergueiro, um dos problemas é a transmissão de informação apenas quando há um certo glamour. Olha, a Globo não só não está transmitindo jogos, como mal fala disso em qualquer programa esportivo deles. Então, as poucas vezes que a Globo falou foi quando o Brasil ganhou o primeiro jogo, e surgiu quase que como uma surpresa, assim, né? Porque até então ninguém estava falando nem que estava tendo Copa. E de repente o Brasil ganhou o jogo de estreia, bateu Formiga batendo recorde, Marta batendo recorde, enfim. Quando tem um glamour especial, aí eles falam. Mas a cobertura da Globo é praticamente nula. E não só da Globo, né? Da maioria dos jornais. A Band também tem decepcionado um pouco, porque a gente esperava que eles passassem mais jogos, e estão transmitindo pouquíssimos jogos, dando preferência aí, inclusive para a Copa América. E no Sport TV você vê narradores que não fazem a mínima ideia do que eles estão falando, assim, não conhecem as jogadoras. Eu vi narrador confundindo jogadora americana com jogadora sueca, sendo que, gente, é só olhar que elas não estão usando o mesmo uniforme, né? Não é tão difícil assim. Entrevistamos também Juliana Cabral, capitã por muito tempo da seleção brasileira e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2004. Ela lamenta a dificuldade de conseguir acompanhar devido à vontade de poderosos. Infelizmente não existe esse interesse da mídia, sacrifício para poder acompanhar o futebol feminino. Você tem que assistir jogo pela internet, quando tem a possibilidade de assistir jogo pela internet. Agora em Copa do Mundo e Olimpíadas, normalmente você tem pelo menos os jogos da seleção brasileira, tem alguma televisão fazendo alguns outros jogos. A única coisa que me faz pensar isso é que o futebol feminino não é tão quisto por aqueles que têm o poder de decisão de colocar na televisão ou não. Ela ainda vê um problema na cultura do nosso país e de toda a forma como o esporte é tratado, destacando as diferenças de outros lugares. A seleção americana chegou a fazer alguns amistosos
onde o estádio é preparado para a seleção americana, onde o vestiário é preparado para a seleção americana, cada jogadora tem o seu assento, cada jogadora tem uma mensagem de um torcedor, a mídia que cobre, as meninas ultimamente têm saído em tudo que é revista e capa de jornal nos Estados Unidos, a cobertura é completamente diferente. Agora, a cultura deles em relação ao esporte é completamente diferente. Existe uma grande diferença entre a cultura deles e a cultura nossa. Infelizmente, aqui no Brasil, o futebol foi feito para os homens. E essa abertura não é dada tanto para as mulheres. Algumas atitudes foram tentadas para popularizar a modalidade. Mais recentemente, podemos citar duas. A primeira é o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de Futebol para Mulheres. O surgimento dele aconteceu na edição de 2011, mas a veiculação era restrita ao país sede do evento, na época a Alemanha. Nesse ano, a novidade chegou ao Brasil. Júlia Vergueiro, apresentadora do programa Dibradoras, comenta sobre essa iniciativa. Já é uma iniciativa que faz diferença e que tem que continuar para as próximas Copas, porque é uma forma paralela aí de você ir gerando interesse no campeonato, tanto para os adultos quanto para as crianças, né, que precisam ter isso como referência. Uma vez que você ganha um álbum da Copa Feminina, você passa a entender que aquilo existe. Ah, então existe um torneio feminino, então essas são as jogadoras, deixa eu ir aqui buscar quem é essa menina aqui. Então, eu acho que é uma forma muito, muito lúdica e interessante de dar mais destaque para o torneio. Outra alternativa é a inserção pelo meio dos jogos virtuais. O FIFA, da EA Sports, mais popular jogo simulador de futebol pelo mundo, terá a inserção de seleções femininas em 2016. A inserção dessa novidade gerou muita controvérsia na internet, com muitos gamers não gostando e reprovando a atitude. Quem comenta sobre o assunto é Thiago Simões, colunista da versão brasileira do portal de jogos eletrônicos Kotaku, um dos principais no mundo todo, e comentarista de hóquei nos canais ESPN. Thiago acredita que a ideia por trás de tudo isso não é nada mais que mercadológica. Essa não é a primeira vez que nós temos uma participação de seleções femininas em um jogo de futebol, né? Na década de 90 a gente teve o Miahan, que era um jogo baseado no Michael Owen, um jogo que foi lançado somente na Europa. A questão toda essa é atingir um mercado diferente do que a gente tem na atualidade. A gente sabe que hoje em dia cada vez mais as mulheres jogam. Teve uma pesquisa recente de uma empresa especializada em softwares de entretenimento nos Estados Unidos que detectou que 48% das mulheres jogam videogame, se levarmos em consideração que 52% são homens, tecnicamente empatados. Ou seja, é uma forma de você angariar um pouco mais de mercado, do marketing, isso que a gente está falando. Jornalisticamente, a questão de mulheres estarem nos jogos de futebol, que isso não tem muita dificuldade de acontecer com o passar das mulheres, já estão aí no mercado há bastante tempo, já tiveram diversas conquistas ao longo do último século, e nada mais é do que uma visão mercadológica, tudo isso que está acontecendo. Já a apresentadora do programa Dibradoras, Júlia Vergueiro, vê isso de forma diferente e explica o processo de inclusão da novidade. Quem iniciou a petição para a EA Sports para poder incluir as seleções femininas foi uma jogadora muito famosa, que é a Verônica Boquete da Espanha, e ela começou isso lá em 2013, e aí agora para o FIFA 2016 vai ter essa novidade. Então, com certeza isso vai ter um ganho enorme. Talvez a gente não vá ver agora o impacto disso, mas para as próximas gerações eu não tenho dúvida que isso vai ter uma influência super positiva. A verdade é que o esporte só se torna atrativo se há a organização por trás disso tudo. A ex-capitã da seleção brasileira, Juliana Cabral, ressalta que a base é a solução para se pensar. Enquanto a base não for desenvolvida, enquanto todas as categorias que existe seleção, por exemplo, nós temos uma seleção sub-15, se eu não me engano tem a 17, tem a 20. Né? Quais são os campeonatos dessas categorias? Tem algum campeonato brasileiro dessa categoria? Tem alguma Copa do Brasil dessa categoria? Tem algum campeonato paulista dessa categoria? Quais são os times que trabalham a base? Né? Eu conheço o Centro Olímpico, que trabalha. Eu conheço o São José, que trabalha. Eu não sei se o Vasco ainda tem esse trabalho de base, porque o Vasco já teve um trabalho de base muito interessante, em que gerou muitas jogadoras. Marta, Pretinha.
Então, essa questão da base é que preocupa demais. Nós temos uma geração até que interessante na seleção brasileira, jogadoras de qualidade, mas que você requer aí um número de jogos. Já Thiago Simões, colunista do portal Kotaku e comentarista dos canais ESPN, ressalta a desorganização também no futebol masculino. Segundo ele, se o esporte de maior visibilidade nacional tem esse problema, fica mais difícil ainda para as mulheres conseguirem seu espaço. Eu acho muito complicado a gente falar de futebol feminino num país que vive atualmente uma crise muito grande das suas equipes e principalmente da sua organização, quando a gente fala da Confederação Brasileira de Futebol. A seleção feminina de futebol, né, para a gente ter uma ideia, ela já conquistou vice-campeonato mundial, conquistou medalha de ouro na República Dominicana, nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, né? Mesmo com essas conquistas, o futebol feminino não consegue placar aqui no Brasil. E por quê? Porque não existe uma organização. Até mesmo as equipes de futebol masculino, praticamente todas elas estão falidas. A gente vê equipes tradicionais e que tem torcedores espalhados pelo Brasil inteiro, como o Corinthians, como o Flamengo, que possuem dívidas enormes. Se o futebol masculino, que é o carro-chefe do nosso país, vive essa crise, como angariar uma seleção feminina e posteriormente equipes no futebol feminino, um campeonato brasileiro de qualidade feminino, um campeonato regional feminino. Muito bem, após a locução aí do Heitor Facini com a matéria deste sábado, vamos aos agradecimentos. Agradecendo a medalhista de prata na Olimpíada de 2004, a ex-capitã da seleção brasileira, Juliana Cabral, a apresentadora do programa Dibradoras, Júlia Vergueiro, e ao colunista do portal de games Kotaku e comentarista da ESPN, o Thiago Simões. Por falar em Thiago, ao nosso lado aqui na mesa também, Thiago Pavini, de Jaú Pro Mundo. Fala um pouquinho aí de como foi fazer o material dessa semana. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, amigos da mesa, amigos ouvintes. Começar falando a respeito de Dibradoras, né? O Dibradoras é mais que um programa, na verdade é um projeto que é o futebol por e para mulheres, né? Que é para discutir temas relevantes de futebol feminino comentado por mulheres. Então a gente descobriu as Dibradoras através de um podcast que elas estão fazendo na Web Rádio Central 3, que já foi matéria aqui do nosso programa. Eles estão fazendo uns programetes especiais, são 6 programas falando basicamente sobre a Copa do Mundo que está acontecendo no Canadá. Então aí deixar o nosso beijo, grande abraço aí para Renata Mendonça e para Roberta Nina Cardoso, que também fazem parte do programa. Tentamos falar com o René Simões também para essa matéria, infelizmente a gente não conseguiu, ele estava meio complicado lá treinando no Botafogo. Tá esquentando a cabeça, exato, treinando tentando fazer o Botafogo agora, subir, não conseguimos conversar com ele. Mas por que vocês queriam entrevistar o René Simões? Explica para o nosso ouvinte. O René Simões, ele foi o técnico da seleção brasileira feminina, né? Muitos consideram que ele fez uma reestruturação no futebol feminino aqui no país. Então ele seria de grande valiosidade para a matéria. Mas enfim, fala um pouquinho a respeito do tema, a respeito da falta de informações sobre o que está acontecendo, né? A Copa do Mundo Feminino está acontecendo no Canadá, o Brasil tem a melhor campanha do campeonato, vai enfrentar a Austrália amanhã, e a gente tem poucas informações sobre esse assunto, enquanto que a Copa América a gente fala adoidado, né? Então há uma certa dificuldade em pautar esse assunto dentro das redações. E até foi comentado que é difícil pautar esses assuntos porque as redações são predominantemente compostas por homens, então tem essa dificuldade. Outra coisa que também é bacana falar é a respeito da Neymar dependência que existe na seleção masculina, e na seleção feminina não existe uma Marta dependência, né? Na seleção feminina tem a Marta, tem a Formiga, tem a Cristiane Dias, tem algumas meninas aí que estão começando a surgir. A Marta, que bateu o recorde, né? Marcou seu 15º gol nessa Copa do Mundo. Ela pode, se fazer uma comparação assim, pode ser a maior artilheira de todas as Copas do Mundo, né? Igualando ao Klose com 16 gols e pode até ultrapassar com 17 gols. A Formiga também, que tem mais de 20 anos de seleção, são mais de 130 jogos pela seleção canarinho, então são valores que deveriam ser melhores explorados. O Zeca falou a respeito da emoção, né? Futebol com alma.
Eu queria falar que talvez o futebol feminino possa ser um resgate dessa emoção, né? Porque a Andressa Alves, ela marcou um gol contra a Espanha, que foi o gol da classificação para a segunda fase, na segunda rodada, para as oitavas de final, e ela marcou um gol e chorou após marcar o gol, né? Então, quando que a gente viu alguém da seleção masculina marcar um gol e chorar, né? A gente lembra do Thiago Silva chorando por causa dos pênaltis, né? Não, a gente vê jogador da seleção masculina levar o gol e chorar, não marcar o gol e chorar. O último que eu lembro, Thiago, que fala isso até hoje é o Tostão. Ele falou que no final da Copa de 70, depois do quarto gol do Carlos Alberto, ele chorou o jogo inteiro. Que ele sabia que seria campeão, quer dizer... Não, mas esse gol foi aos 43 do segundo tempo. Tudo bem. Mas é legal porque... chorou 2 minutos, é bastante tempo. Pô. É uma identificação com a seleção, né? Quando você marca um gol, você coloca essa emoção pra fora e você tá demonstrando que futebol passa por dificuldade. Pô, que legal marcar esse gol. Agora, a gente vê a Copa América, os jogadores parece que não tem identificação com a seleção, parece que não sabe o que é disputar uma Copa América. Ô, Thiago, eu já vi vários casos de jogadores, especialmente mais jovens, quando marcam um gol... Seja o primeiro gol da carreira no clube, no time principal, seja um gol do título, é comum também de se emocionarem. O que eu acho que tem a ver com o futebol praticado por mulheres é uma questão de competitividade. Para mim, o grande nó é a competitividade, porque sempre que se organizou um campeonato no Brasil, há muita disparidade entre as equipes. Então, há jogos que são 8-1, 9-0, né? Eu cheguei a apitar... Já falei isso aqui, o jogo que mais me emocionou foi um jogo que eu apitei entre Corinthians e São Paulo, futebol praticado por mulheres, foi 2-1 no estádio do Ícaro Castro Melo, no Ibirapuera, e ali havia competitividade, eram as duas principais equipes brasileiras, base da seleção olímpica de Atlanta, de 96, esse jogo foi em 97, mas era um clássico e não à toa o placar foi esse placar apertado. 2-1 para quem, Zeca? 2-1 para o São Paulo. São Paulo que tinha a Cici, que era a principal jogadora brasileira à época, né? Kátia Silene. Era uma base da seleção brasileira medalhista na Olimpíada anterior. Agora, eu apitei jogos que foram 6-0, 7-1. E aí o próprio espectador, o torcedor, ele fica um pouco desestimulado em função da falta de competitividade. E eu acho que o futebol praticado pelas mulheres precisaria repensar algumas questões que envolvem dimensão de campo, tempo de jogo. Porque vejam, a rede no voleibol ela tem tamanhos, alturas diferentes para o jogo masculino e feminino. E no futebol o que eu percebo é que às vezes há questões que envolvem a dimensão do campo. Há muitos espaços que a gente vê que não são preenchidos, especialmente no segundo tempo, quando as jogadoras estão um pouco mais cansadas. Então tem a questão do preparo físico, é diferente, e eu acho que o jogo poderia ser repensado. Especialmente, talvez, o que seria mais simples, né, para não mexer com a dimensão do campo, seria talvez diminuir o tempo de jogo, talvez 2 tempos de 35, alguma coisa. O tamanho do gol? Aí eu acho que é outro problema. Normalmente, jogadoras que atuam como goleiras, elas têm uma estatura muito baixa. Elas lembram o que eram os goleiros no futebol praticado por homens até os anos 40, 50, que a gente via em mundiais antigos, goleiros muito baixos, né? Então acho que esse é outro problema também. Há alguns gols assim que são de um primarismo que acontece no futebol praticado por mulheres, né? Gols em que a goleira é encoberta assim, com uma tremenda facilidade. Então, vejam, o voleibol, o tênis praticado por mulheres tem um nível de competitividade que faz com que o jogo fique interessante. E no futebol, eu acho que em alguns jogos, não são todos, obviamente, mas mesmo neste Mundial, a gente tem visto muita disparidade entre as equipes, né? Eu acho que esse é o grande nó que precisa ser resolvido. Agora, concordo com tudo que foi dito, falta investimento, falta interesse, e aí falta interesse do mercado publicitário e dos anunciantes. Né? Não dá para entender por que no Brasil o futebol praticado por mulheres não tem interesse de uma viabilidade comercial. E tivemos agora recentemente um caso da Caixa Econômica Federal que financiou o campeonato feminino, né? Mas é uma iniciativa isolada de um banco estatal, quer dizer, seria necessário que houvesse um maior aporte do mercado privado. E isso reflete muito bem, né? Porque a gente não está tendo nenhuma grande surpresa nesse Mundial Feminino, né? Os países que investem estão passando de fase realmente. Diferente do que aconteceu, por exemplo, na Copa do Mundo dos Homens no ano passado, quando naquele chamado Grupo da Morte, com Itália, Inglaterra e Uruguai, quem passou foi a Costa Rica em primeiro lugar, né? No Mundial das Mulheres a gente não vê isso. E aí já tem uma diferença que esse Mundial está sendo disputado em campo sintético, né?
Eu acho isso horroroso. Eu vi uma imagem das pernas de algumas jogadoras com sérias lesões, hematomas, em função de jogar no campo sintético. Eu acho que o campo sintético é um crime para o futebol. Qualquer que seja o futebol, de garotos, de garotas, de mulheres, de homens, é um crime para o futebol fazer uma atividade como essa em gramado sintético. E vejam, o Campeonato Português, por exemplo, tem um gramado, que é o do Boa Vista, na Cidade do Porto, que é sintético. E é horroroso. Bom, o Thiago Pavini falou há pouco, inclusive, que... Pois não, Thiago, só para complementar. Só falar que a seleção permanente, que ainda não foi abordada, a gente conversou a respeito disso, né, durante as entrevistas, que a seleção permanente é um projeto que surgiu esse ano, visando a Copa do Mundo do Canadá e visando a disputa das Olimpíadas ano que vem. E acho que depois da disputa das Olimpíadas talvez não exista mais esse projeto. Então, só para colocar que durante as entrevistas que nós fizemos para a matéria, tem os dois lados da seleção permanente, né? Um lado é legal porque você vai ter maior entrosamento das atletas, você vai ter um time melhor preparado, você consegue manter as jogadoras aqui dentro do Brasil, mas tem o outro lado que também é prejudicial aos clubes, né? Por exemplo, São José foi campeão da Libertadores e campeão do mundo, treinado pela Emily Lima. O time perdeu 5 jogadoras para a seleção, né? Por causa da seleção permanente. Então já não é um time que tem muitos jogadores, ainda perde 5 jogadores principais. Então seleção permanente é bom para a seleção, mas é ruim para os clubes. Então eu acho que é uma medida meio que paliativa. Não adianta tampar só com a peneira. Você vai estar fortalecendo uma seleção por um certo período, mas o futebol vai continuar à mercê, né? Então se o Brasil não for campeão, como que vai ficar? Porque o que se discutiu muito também é que o resultado é muito importante, né? Só vai ter mais fomento do futebol se o Brasil conquistar o título. Agora, se o Brasil não for campeão, pode ser que não tenha adiantado de nada essa seleção permanente, porque vai acabar o projeto, o futebol feminino vai continuar sem nenhuma base aqui sem nenhum investimento, sem nenhuma base, sem nenhum aporte financeiro aqui no Brasil e vai ter passado em vão, né? Então... Só comentar a respeito da seleção permanente. Só complementando também, pegando o gancho na notícia que você deu, o Brasil joga amanhã contra a Austrália, a partir das 2 da tarde, é isso? Exatamente. Horário de Jaú? Horário de Jaú, tarde, portanto, de Bauru e de grande parte do Brasil. Brasil e Austrália, amanhã pela Copa do Mundo para as mulheres, né, do futebol. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporte.unesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve apresentação de Guilherme Dias, com locução também de Heitor Facini com a matéria da semana. Comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem, André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica, Paulo Pepar. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.